Olá, está no ar o Memória SP. Aqui vamos apresentar deputados que fizeram parte da Alesp nas últimas décadas. Este é um projeto que preserva o acervo e as histórias do maior parlamento da América Latina. Nesta edição, vamos mostrar a trajetória de Jamil Murad, médico, sindicalista e político que nasceu na cidade de José Bonifácio, interior paulista, e é formado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Murad foi deputado estadual por 3 mandatos, de 1990 a 2003. A gente nunca espera ser representante do povo assim, não é? Então são coisas que acontecem na vida pública da gente, né? E vencer uma eleição, ser eleito, é uma batalha muito difícil, né? Precisa de muito apoio. Infelizmente eu tive esse apoio e fui eleito, né? E aqui era uma nova fase, né? Com a minha função, eu era médico anteriormente, líder sindical dos sindicatos médicos, líder popular, né? Lutava. No passado, a gente participou muito das lutas contra a ditadura, pela democracia, né? E aí veio para o parlamento para fazer uma contribuição mais duradoura, né? Seja aprovando leis que melhorem a sociedade, seja evitando que aprove leis que prejudiquem a sociedade, né? E a gente tem que ter essa relação com os contrários, né? Aqueles que propõem leis que favorecem um segmento, mas que prejudicam o povo. Então, no meu compromisso político, que me trouxe aqui pelo PCdoB, eu tinha o dever de me posicionar. E como é que a gente se posiciona? Discutindo, esclarecendo, mostrando os prejuízos que aquilo pode causar, né? Se for aprovada aquela lei que a gente acha prejudicial, né? Então tem debates, tem comissões, tem a tribuna da Assembleia, né? Então é toda uma dinâmica diferente do cotidiano da vida da gente antes de ser deputado. A Assembleia Legislativa é uma honra ter participado assim, representando o nosso povo, com dedicação, com honestidade. Eu fiquei aqui como deputado 3 mandatos, né? Mas outros entraram, né? Outros entraram e continuaram as nossas lutas, tudo, né? E, portanto, eu até tenho uma colega de partido, uma grande deputada, que é a Alessi Brandão, né? E é uma excelente deputada, um ícone da área da cultura popular, né? Então a nossa luta continua através de outros. E a luta política é assim. Também fui deputado federal e a luta lá em Brasília continua, né? Tem avanços, tem recuos, mas nós não podemos perder a perspectiva. A nossa luta é uma luta que vale a pena, né? Vale a pena. Achar que a política é só também honesto. Honesto nós temos que ser, né? Nós temos que ser honestos já de origem. Sobre o orçamento anual daqui da Assembleia, a gente tem as audiências públicas em cada cidade, cada município, para discutir as necessidades da população. Eu queria que o senhor falasse a importância do orçamento para o Estado, como era naquela época. Naquela época não existia o orçamento participativo, né? Existia um ensaio. Nós fazíamos audiências aqui, onde vinham os reitores das universidades públicas, junto com os estudantes, junto com os professores, a entidade representativa dos professores, dos estudantes, dos funcionários, lutando para um valor
melhor, né? E então tinha uma agitação, tinha uma agitação, procurar convencer os deputados, mostrar que aquela verba era insuficiente, né? E depois teve o seguinte, teve um acordo, foi o seguinte, nós vamos aumentar o recurso, mas nós precisamos aumentar o número de campi das universidades, né? Então houve uma grande expansão, por exemplo, da Unesp, né? A própria USP acabou expandindo também, né? Porque era uma contrapartida que a Assembleia Legislativa exigiu para aprovar aquele aumento do recurso do orçamento para as universidades. Não existia naquele tempo as chamadas emendas impositivas, que o governo era obrigado a executar, né? Você defendia as emendas para os setores que se achavam mais necessitados e dentro de um projeto de desenvolvimento e às vezes era aprovado, às vezes não era aprovado. Quando era aprovado, também tem todo um mecanismo para ver se ele é aplicado ou não é aplicado. Hoje esse mecanismo de emenda impositiva, ela garante a aplicação em certos setores que você acha importantes, né? Nesses 3 mandatos, eu queria que o senhor me desse um balanço de cada um. Como que foi a sua atuação como deputado? Os principais projetos de leis e depois os que viraram leis? Um balanço geral mesmo de como foi e as diferenças. Aprovamos projetos aqui que tinha participação, contribuição da sociedade. Então, amigos, né, companheiros de luta, tal, que estavam preocupados com o racismo dentro da nossa sociedade. Então, propuseram que a Assembleia Legislativa, e eu fui escolhido, então, por eles para apresentar, eu e o deputado Nivaldo Santana, apresentamos um projeto de criar o SOS Racismo, que é um instrumento de luta contra o racismo na nossa sociedade, né? E esse projeto foi aprovado, né? Inclusive, um pouco antes tínhamos recebido a visita do Mandela, né? Que ainda não era presidente, ele era ex-preso político, veio aqui na Assembleia, nós fizemos uma grande homenagem para ele, fortaleceu essa luta contra o racismo, que ele era um líder também contra isso, né? E aí nós tivemos mais facilidade de ter o apoio dos deputados para ser aprovado o SOS Racismo. Era eu e o deputado Nivaldo Santana. Mas nós tivemos um apoio, aqui não se trabalha sozinho. Tivemos apoio da bancada dos companheiros do PT, do PSB, do MDB, de muita gente, né? E esse é um trabalho também parlamentar, quer dizer, saber angariar o apoio de outros deputados de outros partidos. É uma arte, né? É uma ciência e uma arte esse negócio, né? Nós aprovamos também aqui um projeto que funciona bem até hoje, que é garantir que o jovem tenha direito à cultura, né? Diversão. Então nós aprovamos a lei da meia entrada, né? E essa lei da meia entrada já tem pessoas que eram jovens e se favoreceram dela, e hoje os seus filhos, talvez até alguns tenham netos já que agora usufruem dessa lei, né? Que é uma lei muito importante, né? Para mostrar que o jovem pobre ele precisa se desenvolver culturalmente
e precisa ser saudável mentalmente, então tem que se divertir, né? Então, uma lei que tem um fundamento importante. Nós defendemos aqui e conseguimos aprovar uma comissão de relações internacionais, né? Porque não existia. E aqui um Estado muito importante, e que vem representantes dos vários países importantes no mundo, seja da França ou da China, né? E assim por diante. Então, essa comissão é muito importante. E nós recebemos, então, representantes de países, né? Debatemos essa questão de maior integração dos países da América do Sul, América Latina, né? Na busca de um mundo onde todos os países têm o direito a se desenvolver, têm o direito a ter sua soberania, né? Têm o direito a seu progresso. Aqui no Brasil, e em São Paulo em particular, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo foi aprovada em 1947, né? Aqui na Assembleia Legislativa. Não era esse prédio, era outro, mas aqui na Assembleia Legislativa, né? E isso garantiu uma verba permanente, né, do orçamento anual para amparo à pesquisa, né, a ciência, a pesquisa e tudo. Também aqui foi aprovado, nós participamos disso, aprovada uma lei que garante um percentual do orçamento para as universidades públicas, a USP, Unesp, Unicamp. Mesmo que o governante não queira, ele, pela Constituição feita na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele é obrigado a aplicar aquele recurso. E são universidades de excelente nível, né? E que contribuem para o desenvolvimento da sociedade, seja na área econômica, seja na área cultural, seja na área política. O senhor falou da vinda de Nelson Mandela aqui na Alesp. Quero saber os detalhes de como foi essa visita. Olha, é emocionante. Na ocasião, eu fui, como deputado aqui representando a Assembleia Legislativa, fui com a prefeita da ocasião, que era Luísa Erundina, uma grande personalidade, embora ele não fosse presidente, ele só era ex-preso político, mas com grande visão, com grande capacidade, com firmeza de propósitos, né? Ficou 27 anos preso e saiu convicto que precisava continuar lutando, trabalhando pelo povo e tal, né? Eu apresentei aqui, deve estar registrado, né, que a gente recebesse e homenageasse ele aqui na Assembleia Legislativa. Foi um ato também extraordinário, superlotado. Ele assumiu a presidência, o presidente da Assembleia cedeu a cadeira para ele ocupar, por um momento, a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu me senti muito incluído nisso e partícipe desse processo todo. Quais são as principais mudanças da Alesp da época dos seus mandatos para agora? Nesses últimos anos, eu já não era mais deputado aqui, mas houve um aproveitamento maior do poder da Alesp, um desenvolvimento maior, um aprimoramento, uma representação maior, uma utilização do poder da Alesp. Naquele tempo era mais artesanal. Naquele tempo era mais artesanal, porque não existia internet, né? Não existia, o telefone celular estava começando, né? Existia o bip, coisas assim, e os primeiros modelos de telefone celular, né?
Então, de lá para cá, foi informatizada, né? Então, facilita muito, agiliza, aprimora, né? Dá mais poder para o deputado e para a instituição Assembleia. E o povo tem mais acesso. Eu acho que uma coisa importante que houve no meu tempo de deputado foi a conquista da TV Assembleia. A TV Assembleia é um fenômeno. E mesmo algumas cidades têm TV Câmara, né? E TV lá do Congresso Nacional. As pessoas que gostam de política ou que têm vontade, têm curiosidade, começam a ver os debates. Tudo isso ficou muito facilitado. Também pela internet você controla o desempenho do deputado. E antes não tinha. No período que eu tive aqui, 3 mandatos, estava começando isso. No final dos meus mandatos, estava começando, né, de ter acesso e tal. Hoje não, é tudo informatizado. Pela internet, você sabe o que aconteceu. Se o deputado produziu legislativamente, como ele votou, se ele teve presente ou não, né? Se ele tomou uma posição adequada ou não. Isso o deputado aqui da Alesp, como também os vereadores e lá o Congresso Nacional, né? Então, nós temos um grande progresso que coincidiu com o advento da internet. Houve uma mudança para melhor, uma grande mudança que é com a participação da internet. E qual a importância da Alesp para o estado de São Paulo? A Alesp foi muito importante em todo o período dos seus 190 anos. Porque é aqui que foi aprovada o que há de mais importante em São Paulo, no estado de São Paulo. Em todos os setores, na área da educação, na área da saúde, na cultura, né? Na ciência, na tecnologia. Então, a Alesp sempre foi um instrumento muito importante para São Paulo ser o que é. Eu presto uma homenagem a todos aqueles que lutaram e que lutam para ter uma Alesp fortalecida e autenticamente representativa do povo de São Paulo, das aspirações de progresso, de liberdade e de justiça do estado de São Paulo.